Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, quinta-feira, estamos celebrando a 18ª semana do Tempo Comum. Que possamos fazer destes momentos de intimidade com o Senhor e também de oração, para que, deixando que Jesus entre em nossa vida, Ele nos transforme e nos faça homem e mulher segundo o seu coração. Já o dia nasceu novamente, supliquemos orando ao Senhor, que nos guarde do mal neste dia e por atos vivamos o amor. Ponha freios na língua e a modere da discórdia, evitando a paixão, que nos vele o olhar e o defenda da vaidade de toda a ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal, evitemos do orgulho veneno, moderando o impulso carnal, para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abstinentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai e ao seu unigênito e ao Espírito Santo também. Suba aos três o louvor do universo, hoje e sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus começou a mostrar, então, que não era para dizer isso a ninguém, que ele era o Messias. Sendo assim, começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui a imagem que mais chama atenção, é a imagem de Pedro. E a imagem de Pedro vai do céu ao inferno, por assim dizer, em poucos instantes, tendo em vista que no primeiro momento Jesus pergunta a todos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles falam o que o povo estava pensando, que era um profeta, João Batista, Elias, Jeremias. E também Jesus volta esta pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? A coisa aí fica mais íntima. Até que Pedro toma a frente e diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A profissão de fé de Pedro foi verdadeira. Pedro entendia e sabia que Jesus de fato era o Messias. Porém, o que ele não tinha ainda vivenciado em seu coração era este aprofundamento do que Jesus era. Pedro ainda estava, por assim dizer, verde na caminhada junto com Jesus. Era necessário amadurecer, era necessário aprofundar ainda mais nos mistérios de Deus. E aí, num segundo momento, quando Jesus começa a falar de sofrimento
ele tenta impedir Jesus de passar por essas situações. Ou seja, ele não queria viver o sofrimento, ele queria somente a glória. E aí Jesus o adverte, e aquele que é pedra fundamental se torna pedra de tropeço. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos, assim como Pedro, trabalhar sempre a nossa humanidade para que a gente consiga chegar à perfeição que Deus espera de nós. Pedro, diante de várias situações, foi deixando-se moldar por Deus, a ponto de depois, no fim da sua vida, entregar a sua vida e ser mártir da igreja por Jesus Cristo. Que nós também possamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, não deixar que as coisas humanas sejam maiores que as coisas divinas. E que peçamos então no dia de hoje para que Deus molde o nosso coração cada vez mais segundo o coração do próprio Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.